Camaradas, apresentamos-nos a esta 9ª Convenção do Bloco de Esquerda com a moção Refundar o Bloco na luta contra a austeridade. O grande desafio que se coloca a esta Convenção é o de saber como inverter o estado atual em que o Bloco se encontra para que possamos ser um instrumento político eficaz na luta contra as políticas de fome, de miséria, de exclusão social, empobrecimento e esvaziamento democrático. Lavra na sociedade portuguesa descontentamento e raiva contra este governo e estas políticas, mas que não se têm traduzido na rua de modo a reconquistar direitos roubados e operar a inversão do atual ciclo político. A nossa obrigação é saber definir uma orientação adequada ao estado atual de refluxo do movimento de massas no sentido da acumulação de forças. A linha política saída da última convenção falhou. Acreditava que era possível conquistar maiorias sociais na rua com um simples estalar dos dedos. Inspirava-se mecanicamente no exemplo dos camaradas do Syriza e não conseguia ver que isso não correspondia ao estado em que nos encontrávamos. É completamente desarmante que nenhuma das moções em que a antiga maioria se dividiu tenha querido fazer, em sede da Mesa Nacional, um balanço aprofundado, não no sentido de olhar para o passado só, mas no sentido de aprender com os erros e de olhar para o futuro. Há que ter clareza total no eixo central da nossa intervenção e, quanto a isso, dizemos que o centro está na luta contra a austeridade. A austeridade não é apenas o devaneio voraz da Alemanha de Merkel, nem dos interesses da usura e da especulação que se escondem atrás do FMI ou do Banco Europeu, nem do respeito canino dos burocratas europeus pelo Tratado Orçamental. É muito mais do que isso. É a política instrumental de que o capitalismo globalizado, financiarizado, altamente concentrado em multinacionais tentaculares, se serve para destruir os direitos sociais e, sem respeito algum pela sustentabilidade ambiental, impondo um novo paradigma absolutamente liberal, assente na ditadura dos mercados, o que implica uma espécie de austeridade infinita, colocando a força de trabalho nos limiares mínimos da sobrevivência, sem quaisquer direitos sociais e mantendo fortes contingentes de precários e desempregados. A luta contra a austeridade é, por isso, estrategicamente uma luta anticapitalista, que não esquece a sustentabilidade ambiental, ecossocialista, portanto. Nesse sentido, defendemos uma grande frente anti-austeridade, que se constrói como que por camadas diferentes na sua dimensão e na sua espessura, unindo articuladamente todos os que podem ser unidos. É uma frente feita de várias frentes com expressão numa carta contra a austeridade. Essa frente constrói-se a partir de baixo na resposta radical a situações de emergência social, contra os atentados tanto aos direitos laborais como à extinção dos serviços públicos de proximidade no interior, tanto contra o desemprego como em defesa das condições básicas de vida nos bairros pobres. Não é possível admitir que o corte de água e de luz, o despejo da casa, o impedimento no acesso aos serviços de saúde e de educação, o fim da proteção social por incapacidade económica, seja de quem for. Temos de estar na primeira linha dessas lutas, também resolvendo problemas concretos, não numa perspectiva assistencialista, mas numa perspectiva solidária, bebendo aí sim, a experiência dos camaradas do Syriza. Mas temos também de saber, em torno de objetivos pontuais, construir plataformas anti-austeritárias pela renegociação da dívida, contra o Tratado Orçamental ou contra o Tratado Transatlântico. É preciso iniciativa e abertura deste ponto de vista. Foi a falta de iniciativa, foi o sectarismo que nos tolheu e isolou à esquerda. E é isso que temos de quebrar. Em cima e em baixo. Nas grandes questões políticas, como nos problemas dos locais de trabalho e de habitação. Com eleições legislativas a menos de um ano, se não nos queremos isolar, nem confinar a uma aliança com o PCP que não a quer, é preciso flexibilidade tática,
Não ignorar o quadro atual de reconfigurações à esquerda, protagonizadas pelo eixo Livre Manifesto ou pelo efeito Costa do PS. É preciso desafiar esses setores, na perspectiva de derrotar a austeridade. Não podemos descartar à partida, seja quem for, que se reclama à esquerda. Temos que os desafiar a todos, PS incluído, enquanto partido com uma base de trabalhadores, com uma base popular de massas, e é por isso mesmo que os temos de desafiar. Desafios públicos, apelos, iniciativas concretas, forçar essas forças a pronunciarem-se. Isto não é hipocrisia nem voluntarismo cego. Mantendo a autonomia e independência, levantemos a bandeira da grande frente contra a austeridade na base de um programa mínimo. Direitos sociais, tratado orçamental, salário e trabalho, cidadania ativa, envolvendo também os pequenos agrupamentos políticos e, sobretudo, os movimentos sociais, dirigindo-nos com energia e clareza à mancha crescente de abstencionistas, jovens prioritariamente. Mas para isso, camaradas, precisamos de um bloco mais forte, mais interventivo, mais democrático. Aqui radica a nossa ideia de refundação, de regresso à frescura, à irreverência, à iniciativa, à audácia. Nada se repete tal como foi. Sabemos isso muito bem. Mas precisamos de um bloco refundado, vivo, em que a voz dos aderentes seja ouvida, onde os aderentes sejam bem tratados, estejam socialmente inseridos a partir dos seus núcleos e das suas concelhias. Queremos um bloco que saiba agir localmente e pensar globalmente, fomentando a cidadania. Defendemos o reforço da participação dos aderentes, os vínculos presenciais à organização, o voto por correspondência, a isenção de cota, a desatualização dos cadernos eleitorais têm introduzido entorces graves, em alguns casos, que é preciso vencer. E, camaradas, mesmo a terminar, dizer que a direção política que resultar desta convenção tem de saber olhar para o quadro atual de fragmentação da antiga maioria, com a polarização entre moções maioritárias praticamente empatadas e com a existência de 3 moções minoritárias. Nestas circunstâncias, qualquer solução de direção, seja a de um ou a de 2 coordenadores, não facilitará a imprescindível unidade do Bloco. A partir de segunda-feira é preciso restabelecer a confiança. Só uma direção colegial, só um conjunto de porta-vozes, retomando a experiência que vingou no período de 99 a 2004, está em condições para o fazer. Camaradas, por um Bloco mais forte e mais democrático, mais eficaz e mais influente na luta contra a austeridade, viva o Bloco de Esquerda!